Graça e paz, amados. Boa noite. É uma alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos, assumindo essa responsabilidade tão importante de falar a palavra do Senhor nesta noite. Nós sabemos que o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da palavra, e Ele é o nosso dono, então é tudo responsabilidade dele, viu? Gostaria de iniciar lendo a palavra de Deus junto com os irmãos. Quem estiver em casa também pode abrir suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 14. A palavra de Deus diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, humilhados diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia, Pai. Pedindo que o Senhor nos ilumine, que o Senhor ilumine a Sua igreja, que neste pouco tempo que temos agora, possamos ouvir a Tua voz. Que eu me esvazie de mim, que o Senhor apareça. Que o Teu Espírito Santo preencha esse lugar, preencha estes irmãos, e que Ele possa falar. Que a Tua palavra seja transformadora na vida dos Teus filhos, para que saiamos daqui, Senhor, mais conscientes da nossa condição, do nosso pecado e da nossa salvação diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu gostaria de iniciar nosso assunto refletindo um pouco sobre a nossa vida cotidiana, a nossa vida atualmente, o mundo no qual estamos inseridos. Temos uma vida, todos aqui, acredito, temos uma vida tão corrida, mas tão intensa,
cheio de obrigações, que até parece que o dia ficou menor, não é verdade? Quem tem aqui mais de 22 anos, assim como eu, sabe que antigamente o dia era mais longo, porque a gente não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha celular, e a gente saía para brincar e voltava, tinha a obrigação de voltar para comer, e apenas isso, e o dia era bastante longo. Hoje a gente vê que acorda e a gente acorda elétrico e não tem tempo para as coisas. Tudo que as obrigações que surgem à nossa cabeça geralmente são mais do que podemos fazer durante o dia. Por mais que a gente se organize, por mais que a gente tente botar no papelzinho e eliminar, né, item a item, mas chega no final do dia sempre sobra alguma coisa para fazer. E nessa correria acumulam-se os problemas do dia a dia. Nós temos hoje uma vida mais problemática do que tínhamos antigamente, né? Os problemas do trabalho, problemas na escola, problemas na família, as pessoas estão mais problemáticas, digamos assim. E a gente, nesse caldeirão de confusão, a gente acaba deixando de dar valor àquilo que realmente é essencial para a nossa vida. Aqui eu estou falando de nós cristãos, né? Nessa correria, a gente tem uma dificuldade muito grande de buscar ao Senhor, de estar buscando santificação na presença do Senhor. E aí, com essa dificuldade, acumula-se também a dificuldade de vencer as tentações as quais enfrentamos no dia a dia. Não é verdade, amados? Eu não faria a indelicadeza de perguntar aqui quem hoje orou e meditou na palavra de Deus, mas certamente algumas pessoas não fizeram isso. Se eu perguntasse aqui quem passou uma semana sem fazer isso, certamente teria gente que levantaria o braço, né? Se eu perguntasse um mês, certamente teria. Por quê? Porque nós estamos inseridos nessa vida cotidiana acelerada, né? Hoje tudo é muito acelerado, tudo é muito instantâneo, e o tempo para meditar na palavra de Deus, para buscar santificação diante dele, tem sido muito sacrificado, quando não totalmente esquecido na nossa vida, né? Hoje a gente pretende falar um pouco sobre isso, né? Trazer um pouco de esclarecimento sobre essa parte da nossa vida que muitas vezes está esquecida, e para isso nós escolhemos esse texto na carta aos Romanos, no capítulo 6, que acabamos de ler. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, como eu já falei, né? Endereçada à igreja de Roma, né? O apóstolo Paulo era um judeu, né? Antes de ser apóstolo, ele era judeu e fariseu, né? Ele foi formado por Gamaliel, que era um grande mestre da época. Ele era bastante versado, tanto nas leis romanas quanto nas leis judaicas. Ele também era cidadão romano, era judeu e também era cidadão romano, porque ele era um homem de posses, né? E vivia na alta sociedade. Paulo, antes de ser apóstolo, o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era muito rigoroso com a lei mosaica, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele não gostava de Cristo, ele não acreditava no Evangelho e era um perseguidor da igreja. E indo lá para o caminho de Damasco, lá pelo caminho de Damasco, com uma carta, né, dada pelos líderes judeus para perseguir os cristãos daquela região e trazê-los presos para Jerusalém para serem julgados, né, por serem cristãos, lá o Senhor Jesus teve um encontro com Paulo, né? E aí, até então, Saulo, o Senhor Jesus encontrou Saulo e agora ele se transformou em Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo o chamou ao apostolado. Foi um chamado diferente dos outros apóstolos, que andaram com Jesus, presenciaram sua morte, seu ministério terreno, sua morte e ressurreição. Paulo não teve esse privilégio, embora teve outro privilégio de ter um encontro direto com Jesus e ter sido chamado ao apostolado diretamente por ele, para ser apóstolo dos gentios. Então Paulo, ele foi um maior pregador aos gentios daquela época, foi o maior plantador de igreja, mas também foi um dos homens que mais sofreu, que mais foi maltratado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, né? O destinatário da carta, como nós já dissemos,
foi o apóstolo Paulo, foi a igreja de Roma, né, que na maioria era formada por gentios, né, e Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente. Ele tinha muito desejo de conhecer a igreja, tentou várias vezes ir, mas foi impedido, porque estava trabalhando na obra e aprove Deus não permitir que ele estivesse lá. E graças a Deus por isso, porque hoje temos a carta de Paulo aos Romanos. Caso ele tivesse ido pessoalmente, provavelmente a gente não teria esse privilégio. O objetivo da carta, entre tantos outros, né, foi apresentar, Paulo mesmo se apresentar aos irmãos, porque na época ele desejava ir até a igreja e também ele considerava que onde ele estava não tinha mais campo missionário para ele, e ele desejava expandir o campo missionário dele até a Espanha, que era o confim, era vamos dizer assim, os confins da terra do ocidente da época. Então Paulo pretendia usar a igreja de Roma, que ficava no meio do caminho, como base para evangelizar a Espanha. E aí, nesse caminho, nesse percurso de caminho, Paulo percorre as igrejas, algumas igrejas gentílicas, né, arrecadando donativos para os crentes judeus que estavam em Jerusalém. Esses crentes tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio e estavam passando necessidades, e Paulo estava arrecadando. E na viagem para levar esses donativos é quando ele, né, na primeira metade do primeiro século da igreja cristã, ele escreve essa carta aos romanos, nesse percurso indo para Jerusalém. Ele provavelmente estava na Grécia, né? Então, no capítulo 1 da carta, a gente vai fazer um pequeno esboço só do capítulo 1 até o versículo 6, que é onde a gente vai parar, né, focar a nossa mensagem. No capítulo 1, Paulo faz a introdução pessoal, ele se identifica para os irmãos, ele diz qual é o principal assunto da carta, que no caso é a justiça pela fé, né? Paulo queria mostrar aos irmãos nessa ocasião que ele era um autêntico apóstolo do Senhor Jesus Cristo, porque ele sofria muitas perseguições por ter sido um perseguidor da igreja, né? Por não ter caminhado com Cristo. Então ele sofria muitas perseguições, então ele precisava fazer uma apresentação mais densa para a igreja, né? Então ele apresenta o evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre a justiça de Deus contra toda impiedade, no capítulo 1, e a perversão dos homens, e também ele fala sobre a perdição dos gentios. Nos capítulos 2 e 3, Paulo fala especificamente da perdição dos judeus e de toda a raça humana. No capítulo 3 ainda, na outra metade do capítulo 3, ele levanta alguns questionamentos e responde também, concluindo que a justificação de todas as pessoas, acontece somente pela fé em Jesus Cristo. Naquela época havia os judaizantes que não acreditavam nessa doutrina, eles acreditavam que era necessário cumprir algumas recomendações da lei mosaica para que fosse salvo. Não somente pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas também por cumprir a lei mosaica. E Paulo está desconstruindo essas doutrinas, essas falsas doutrinas, né? Porque eles acusavam Paulo de pregar um evangelho barato, um evangelho de graça, no sentido pejorativo da palavra. É um evangelho em que a pessoa não precisava fazer nada e estava salvo e podia viver a vida que quisesse. Só que não era isso que Paulo estava falando. Realmente, nós não precisamos fazer nada para ser salvos. O Senhor Jesus Cristo é quem nos salva. Mas não é um evangelho barato, é um evangelho da graça e não de graça. No capítulo 4, Paulo exemplifica a justificação, e aí ele começa a entrar mais fundo com os judeus, exemplificando a justificação pela fé através de Abraão, que é pai dos judeus e pai da fé, né? Ele também cita o rei Davi, que é o maior rei de Israel, e também era considerado um amigo de Deus. Então Paulo cita esses dois exemplos, e no capítulo 5, ele começa a falar das bênçãos da justificação. E ele faz uma comparação entre Cristo e Adão, né? Demonstrando e enfatizando a representatividade desses dois homens para nós, que somos pessoas, para a raça humana e para o povo de Deus. Adão, representante da raça humana em pecado, Cristo, representante do povo, do seu povo, do povo de Deus, em justiça.
né, Paulo, ele fala, né, nesse momento que Adão, e todos morreram em Adão, e em Cristo todos são vivificados e justificados, né, em Cristo, no sacrifício de Cristo, através, né, na cruz do Calvário. No capítulo 6, que é onde a gente vai se deter, né, nossa mensagem, Paulo inicia uma nova sessão na carta, né? Ele começa falando da queda do homem, ele fala também do evangelho pela graça, da justificação pela graça, ele fala da perdição da raça humana, e agora ele entra numa outra sessão, falando agora sobre um período que acontece entre a justificação do crente, quando Cristo resgata ele, quando o Senhor Jesus traz ele do reino das trevas para o reino da luz, e também até o final na glorificação. Ele vai deter esses primeiros 14 versículos nesse momento que é chamado de o momento em que nós somos santificados pelo Espírito Santo, que é justamente onde eu quero me deter, que eu falei inicialmente que a gente não tem guardado o devido cuidado com a santificação. Tá? Se a gente regredir um pouquinho, e aí se faz necessário a gente regredir um pouquinho na carta de Paulo, no capítulo 5, versículo 12, Paulo diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a tiracolo, nos colos do pecado entrou a morte, que é o salário do pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou, desobedeceu a Deus, caiu em pecado e trouxe condenação para o mundo. Trouxe o pecado para o mundo e a morte. E nós, e ele como cabeça de raça, que ele é, para a raça humana, ele passou essa herança para nós, para todos nós, os que nasceram depois dele. Isso implica dizer que todos nós, desde Adão, estávamos debaixo do reinado absoluto da morte, né? Estávamos condenados ao inferno e à morte eterna, porque todos morreram em Adão, né? Se a gente partir um pouco mais para frente, a gente vai perceber que essa morte, né, que Adão trouxe para nós, ela acontece basicamente em 3 etapas, em 3 modalidades, digamos assim. A morte física, que todos nós aqui experimentaremos um dia, se Jesus Cristo não voltar antes, né? Nós temos apenas 2 exemplos de homens que não experimentaram a morte física, que foi Enoque e Elias. E teremos no futuro as pessoas que estarão vivas, fisicamente falando, no momento em que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Elas serão transformadas em corpo glorioso e serão arrebatadas, não experimentarão a morte física. Exceto esses 3 exemplos, todos nós experimentaremos essa morte física, certo? A segunda modalidade de morte, que essa sim é a morte que Adão trouxe de herança para a gente, deu de herança para a gente, para todos nós, é a morte espiritual. A morte física separa o corpo da alma. E a morte espiritual, ela aconteceu no momento da queda de Adão e é o rompimento da comunhão do homem com Deus. Vocês devem lembrar que Deus, toda tarde, ele caminhava pelo jardim em busca de Adão e ele conversava com Adão. Ele tinha comunhão com Adão. No dia que Adão pecou, Deus procurou Adão e cadê Adão? Adão sumiu. Estava escondido com medo. Com medo de alguém que até então ele tinha comunhão total e alegria total com essa pessoa. Ou seja, o pecado, o salário do pecado, o efeito instantâneo do pecado foi o corte radical dessa comunhão com Deus. E desde então, nunca mais ninguém viu a face de Deus, né? Então essa é a morte espiritual. Mas a boa notícia, irmãos, é que ela é temporária para nós. Nós, os que somos salvos, essa morte é uma morte temporária. Nós, os escolhidos do Senhor, temos esse privilégio
de que essa morte é temporária. Por quê? Porque Jesus Cristo foi à cruz. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, e satisfez a justiça de Deus. E pagou o preço por nós e nos resgatou desta morte. Né? Mas isso é para os escolhidos, mas a quem Ele não escolheu, está debaixo do reinado dessa morte. Entendeu? Em em Efésios, no capítulo 2, Paulo fala sobre essa morte, ele diz assim, fala sobre a morte e a vida, né? Aliás, ele fala sobre essa vida, o resgate que Jesus Cristo fez por nós. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus Cristo. E quando foi que Ele te deu vida? Em que circunstância? Quando você estava morto em seus delitos e pecados. Essa morte adâmica, essa morte espiritual. Certo? A terceira modalidade de morte que nós vamos ver, a primeira foi a morte física, separação do corpo da alma. A segunda, a morte espiritual, o rompimento da comunhão do homem com Deus. E a terceira é também chamada de segunda morte, que é a morte eterna. Semana passada nós tivemos o privilégio de estudar sobre uma doutrina bastante rançosa, né, para muita gente, bastante desagradável, que é a doutrina do inferno. É uma doutrina muito pesada para os ouvidos de quem não tem comunhão com Deus, para os ouvidos de quem não tem a salvação em Cristo. Né? É a morte eterna que é descrita pelo Senhor Jesus Cristo lá na parábola do rico e Lázaro. Né? É a separação absoluta, total e para sempre de Deus. Né? É a morte onde o homem será lançado no inferno para morrer para Deus. Morto ele já está para Deus, mas para viver eternamente afastado de Deus em sofrimento eterno. E aí eu quero chamar a atenção bem rapidinho para uma coisa, irmãos, um detalhe. E aí eu falei esse detalhe, inclusive, na sala da escola dominical. Essa morte ela é tão terrível, mas tão terrível, que se você imaginar uma certa analogia que Aristóteles fez, casa bem com esse momento. Ele disse assim: pegue 1000 anos, imagine 1000 anos e tire um ano. O que você vai ter? 999 anos. Você não tem mais 1000 anos. Agora pegue a eternidade e tire 1 milhão de anos. O que é que você vai ter? A eternidade. Imagine você viver essa eternidade, eu me arrepio, essa realidade no inferno. É melhor viver para Deus, é melhor viver com Deus. Que é alegria plena, é gozo pleno no céu. Amém, amados. Então essa é a terceira morte. Então, Jesus Cristo falou dessa terceira morte lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo certa vez falando, disse: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele, olha que ele não diz aqueles, aquele no singular. Aquele quem? Deus. Aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Somente Deus pode impor sobre alguém essa morte eterna. Tá certo? Aí, partindo mais um pouco adiante, ainda no capítulo 5 de Romanos, no versículo 18, Paulo continua falando o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, veja que ele está fazendo um paralelo, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E aqui eu quero abrir um parêntese, ele está fazendo um comparativo entre Cristo e Adão. Adão, pela ofensa de Adão, herdamos a morte, a perdição, a condenação, e pelo ato de justiça de Cristo, segundo Adão, o Adão perfeito, nós herdamos a graça que nos dá vida. E aqui eu queria chamar a atenção só para um detalhe. Ele fala todos,
que a ofensa veio, através da ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos. E aqui ele está falando todos mesmo, no sentido literal da palavra, né? Mais adiante ele diz que por um só ato de graça veio a graça sobre todos. E aqui esse todos, ele usou um termo grego no original que não faz diferença entre todos literal e todos uma determinada categoria de pessoas. Então, todos condenados são todos mesmo. Todos justificados em Jesus Cristo não são todos a raça humana, são todos os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, todos os chamados por Ele. Amém? Então, Cristo é o antítipo de Adão. Aqui, neste versículo, Paulo mostra Deus revertendo a condenação da raça humana, a condenação de todos, pela justificação, da mesma forma como a raça humana foi condenada. Quando você pensar em condenação, o contrário é justificação e vice-versa. Condenação em Adão, justificação em Cristo. A herança de Adão para a humanidade foi a imputação do pecado, da morte, do juízo e da condenação. Adão está na porta de entrada para um mundo corrompido e condenado à morte. Ou seja, Adão é o cabeça da raça humana, mas o cabeça que está na porta de entrada de um mundo de condenação. Cristo, o antítipo de Adão, ele trouxe como herança, pelo seu ato de justiça, a imputação da vida, do perdão, da justificação e da filiação a Deus. Porque justificar, meus amados, não é somente perdoar. Além de perdoar, a justificação de Cristo, além de perdoar os nossos pecados, como nós vimos aqui nos cânticos, também nos trouxe vida e vida eterna. Nos tornou mais do que Adão no seu primeiro momento antes do pecado. No primeiro momento antes do pecado, Adão era criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, pela justificação em Cristo, nós somos filhos de Deus. Estamos num patamar mais elevado ainda. É essa graça que Paulo está pregando que não torna o evangelho barato, mas que é somente alcançada através do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode satisfazer, ou pode satisfazer a justiça e a santidade de Deus. A salvação, a justificação opera em nós a salvação, e essa salvação é expressa em três momentos distintos. E aqui a gente já começa a entrar diretamente no assunto que a gente quer. A salvação, nós podemos dizer que estamos salvos, e salvos para sempre, em ato unilateral de Deus, salvos da condenação do pecado. Quando Cristo subiu à cruz, tomou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, se fez pecador por nós, recebeu a ira de Deus derramada sobre ele, sofreu aquele sofrimento terrível, satisfazendo a justiça de Deus. Quando isso aconteceu e ele concluiu essa etapa, ele exclamou: está consumado. Quando ele exclamou: está consumado, ele resgatou aqueles que o Pai tinha dado da morte, da segunda morte, a morte que a gente padeceu, herdou de Adão. A partir deste momento nós estamos salvos, e salvos para sempre. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para salvar, e não existe maneira de essa salvação se perder. Cristo falou, quando subiu aos céus, ele orou, o Pai disse, antes de subir ele orou e disse: nenhum dos que tu me deste se perdeu, por causa disso. Então, você é um crente salvo no Senhor Jesus Cristo, e se glorie disso, porque se glorie no Senhor Jesus disso, porque é um grande privilégio. O segundo momento da salvação, primeiro momento a gente está salvo da condenação e da culpa do pecado. Aconteceu lá atrás, em Jesus Cristo, no Calvário. No segundo momento, nós estamos salvos do poder do pecado. Essa salvação do poder do pecado, ela é uma consequência dessa salvação que Cristo nos deu na cruz. E que salvação do poder do pecado é essa? É a santificação, amados.
É o operar do Espírito Santo na nossa vida no dia a dia. E é aqui que nós temos que tomar muito cuidado. A primeira salvação, a salvação da condenação, não exige nossa participação. Neste segundo momento, nós precisamos buscar ao Senhor. Não que o nosso esforço vá nos trazer santificação. Nós não temos capacidade disso, porque Deus, quando nos salvou, Ele não retirou o pecado de nós. Ele nos matou para o pecado. Mas o pecado, o homem velho, continua em nós, o velho homem. O homem de Adão continua em nós. Mas nós agora não somos mais escravos deste homem. Né? A diferença entre nós e os ímpios é que nós podemos dizer não para este homem. Mas esse homem é terrível. Ele é muito inquieto. E ele não vai nos deixar sossegados, nem um minuto sequer, sem querer nos arrastar para ele, para que a gente seja escravo dele. Mas a crucificação, a justificação em Cristo, nos deu esse poder de dizer não para ele, porque agora nós somos mortos para o pecado. Mortos em Cristo Jesus. E vivos para Deus. Né? Então, nós fomos salvos da condenação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado dia a dia, né? E nós estamos, e agora nós vamos ser salvos, aí numa condição futura, da presença do pecado. A salvação da presença do pecado, ela se dá ou quando o crente falece, quando o crente morre, que aí ele vai para a presença de Deus e lá fica aguardando a volta de Cristo, ou no momento que os que estiverem aqui no momento do arrebatamento da igreja. É que ocorre este terceiro momento da salvação. E aí a salvação é o ponto final, é o ponto alto do sacrifício de Jesus Cristo. É nos tirar da presença do pecado e nos colocar em plena comunhão com Deus. Amém, amados? Então, salvos da condenação, estamos sendo salvos num processo de santificação. É uma salvação que ainda não é perfeita, mas ela é factível. Todos os dias nós podemos dizer não ao pecado, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo santificados, salvos do poder do pecado todos os dias, para um dia sermos salvos, não só do poder do pecado, mas da presença do pecado. Certo, amados? No versículo 5, no capítulo 5 ainda, no finalzinho dele, né? Depois que Paulo faz essas explicações, ele, no versículo 20 e 21, ele diz o seguinte: sobreveio a lei, e aqui ele está falando diretamente, tocando na ferida dos judeus, dos judaizantes, né, que diziam que ele pregava um evangelho barato. Ele está dizendo, sobreveio a lei, para quê? Para que avultasse o pecado. Ou seja, a lei sobreveio para colocar o pecado que já existia na humanidade em relevo. Né? Mas onde abundou o pecado, porque a partir do momento que o pecado fica em relevo, ele cresce e aparece, né? Nós temos um exemplo bem simples, amados. Imagine você que você vai numa estrada caminhando, né? Vai dirigindo na estrada para o interior, e você está descendo a Serra da Russa ali, que é uma pista bem sinuosa. Você vê que na Serra da Russa tem muita placa, né? A sinalização está sempre bem viva. Reduz a velocidade, cuidado, use freio motor, né? Aí tem a lombada eletrônica. Isso tudo, vamos imaginar que isso é a lei. Agora, tire tudo isso. Tire tudo isso. Se você desce a Serra da Russa em quinta marcha a 150 por hora, você está infringindo a lei? Não está infringindo a lei, porque você não tem lei ali para você. Mas você está passivo de morrer? Está passivo de morrer. Né? A mesma coisa, só que quando se coloca a lei, quando se coloca a sinalização descendo, dizendo reduz a velocidade, curva acentuada adiante, agora você não só tem o perigo, o pecado que já existia antes da lei, pecado em Adão, mas agora você tem o perigo e a lei.
E a lei faz relevar esse perigo. Então, mais culpado ainda você é se desobedecer à lei. Então é disso que Paulo está falando. A lei, no versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou a lei, o que aconteceu? Superabundou a graça. Né? A fim de que, como o pecado reinou para a morte, de Adão até a chegada da lei, o pecado reinou absoluto para a morte, assim também reinasse a graça do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está mostrando que a lei foi dada por Deus ao seu povo para colocar o pecado em perspectiva. Né? Mas o pecado já existia na humanidade. A lei revelou o pecado em seu caráter específico de transgressão, de modo que ele cresceu, abundou entre os homens, mas, ao contrário disso, o aumento do pecado fez crescer também a graça de Deus. E aonde o pecado abundou, superabundou a graça divina. Não somente para acompanhar o crescimento do pecado, mas também para ultrapassá-lo. A graça do Senhor é completa, meus amados. Ela é poderosa. A graça de Deus revelada no sacrifício de Cristo não somente anulou a sentença de morte que havia contra nós, como nos deu vida eterna. Amém? É como eu disse, a graça não só perdoa, mas a graça justifica, que é muito mais do que perdoar. Agora vamos entrar exatamente no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Depois de falar tanto, falar da degradação humana, falar da condenação da raça humana, agora Paulo entra, e falar da superabundância da graça, da lei, a lei e a graça. Agora Paulo entra num terceiro ponto, que é a justiça pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo usa uma técnica de argumentação. Paulo era muito versado, era um ótimo argumentador, e ele usa uma técnica de argumentação que tem um nome até estranho, um nome até bonito, viu? Mas que achei legal esse aqui, até anotei para os irmãos conhecerem. É uma curiosidade. É uma técnica chamada de prolepse, que é uma estratégia argumentativa de se antecipar o argumento do seu opositor. Paulo estava sendo bombardeado, dizendo que vendia um evangelho barato, porque o evangelho que ele pregava era aquele evangelho light, que ninguém precisava fazer nada, o cara podia viver a vida que quisesse, pecar o quanto quisesse, porque quanto mais ele pecava, mais graça aparecia, mais a graça era derramada. E isso, inclusive, não se ateve só ao tempo de Paulo. Eu escutei de Augusto Nicodemos um exemplo de um bispo da igreja ortodoxa, se eu não me engano, na época da Reforma, ou foi nos pais da igreja, não lembro agora, mas ele falando que o bispo da igreja ortodoxa ensinava, na igreja ortodoxa russa, ensinava no púlpito de que o crente deveria pecar, e pecar com vontade mesmo. Ele tinha que pecar com requinte de crueldade, porque quanto mais profundo, quanto mais ele se aprofundasse no pecado, mais graça ele teria. Você veja a distorção. Era disso que Paulo estava sendo acusado. Entendeu? De pregar isso. Hoje, aí vocês acham que hoje também não tem isso? Tem, amados. Nós vimos aqui na nossa sala de escola dominical uma lição sobre legalismo e antinomianismo. O crente legalista que acha que ele é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, mas ele tem que cumprir à risca a lei, os mandamentos bíblicos, para que ele ganhe um pouquinho a mais de mérito diante de Deus. Esse é o legalista, é aquele crente que não admite erro. E aí, o lado contrário do crente legalista é justamente o crente antinomiano. Anti de contrário, nomia lei, contrário à lei. Ele diz, não, você não precisa cumprir nada do que está escrito aí. A graça é suficiente para me salvar. Aí vem onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não preciso fazer, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. E Cristo vai me salvar. Isso nos dias de hoje tem crente assim. Muitos crentes assim. Então Paulo estava combatendo essa heresia, combatendo esse ensinamento errado. E aí Paulo diz, ele entra com essa técnica de argumentação, fazendo a pergunta e ele mesmo responde. Ele diz,
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, eu posso viver pecando para que aumente a torneira de graça sobre a minha vida? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Ele é categórico em dizer: de modo nenhum. Aí ele ainda argumenta dizendo: como viveremos ainda no pecado, né? Nós que para o pecado morremos. Nós vimos aqui que o Senhor Jesus Cristo nos matou para o pecado. Quando ele subiu na cruz e morreu, nós morremos junto com ele. E ele nos matou, ele não matou o pecado em nós, ele matou-nos para o pecado, para não servirmos ao pecado. Então, e aí nós temos o seguinte, que a superabundância da graça não é um passaporte para se viver durante o dia pecando, no varejo, e à noite pedindo perdão no atacado. Não dá para viver assim, amados. Temos que ter compromisso com Deus. Temos que entender que o Espírito Santo que habita em nós opera a santidade em nós através de nós, da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, né? Da busca incessante por conhecer a Deus, por conhecer a sua palavra, por orar e ter intimidade com Ele, né? Quem nasceu de novo necessariamente já morreu para o pecado e está livre para dizer não ao pecado, né? Não estamos aqui, amados, pregando o perfeccionismo. Você não pode errar, você não pode pecar, porque aí seria o legalismo. Nós estamos aqui defendendo que a graça é salvadora e que a graça nos dá poder para superar o pecado, para dizer não ao pecado. Viver uma vida também não podemos, é outro estilo de crente, né? Tem aquele crente que quando vai orar diz assim: mas Senhor, me perdoa, Senhor, que eu pequei por pensamento, por palavra, por ação, por omissão, por comissão. Deus, a cada segundo eu peco, basta abrir os olhos, eu estou pecando. Meu irmão, Deus não é essa vida que Deus quer para a gente. Essa vida é contrária à palavra de Deus. Nós pecamos sim, todos nós aqui pecamos hoje. É possível que agora, nesse momento, estejamos pecando. Mas nós temos a graça de Deus. Nós somos mortos para o pecado, que nos deu a possibilidade de dizer: olha, você não é mais o meu patrão. Você não manda mais em mim, né? Você pode até me tentar. Meu pai era pastor, e eu lembro bem, eu era criança e eu ouvia ele pregar, e ele citava muito essa frase. Ele dizia assim: você não pode evitar que os urubus rodem acima da sua cabeça, mas você pode evitar que ele pouse na sua cabeça. Era disso que meu pai estava falando, né? O poder que Deus nos dá de dizer não ao pecado, né? Então, não podemos evitar que a tentação chegue até nós, mas podemos resistir a ela. Fomos crucificados com Cristo para que a natureza pecaminosa fosse vencida. Não confunda, meu irmão, pecar. Não confunda pecar com ser tentado. Pecar é ceder à tentação. Tentado você vai ser sempre, né? Você vai, muitas vezes, olhando para a televisão, assistindo um programa, né? Você vai ver uma cena que afronta a sua vida cristã, afronta o seu Deus a quem você serve. Você pode sim, você vai ver aquilo, mas você pode ser tentado a ver novamente, mas você pode evitar. Você pode dizer não, entendeu? Muitas vezes, né, para os rapazes, os jovens, quantas vezes a gente na rede social recebe aquela mensagenzinha de uma pessoa bonita, agradável, que a gente já percebeu, e a gente recebe aquela mensagem instigante para a gente devolver, para a gente corresponder. Você pode até ser tentado a responder, mas você pode dizer não, né? E o pior de tudo é que muitas vezes nós achamos que podemos vencer a tentação por nós mesmos. E aí a gente responde:
Eu não vou cair nessa não, só quero ver até onde vai. Quando o negócio pegar, eu paro. Não é assim não, mano. Não é assim não. Devemos ser radicais. O Senhor Jesus Cristo ensinando lá em Mateus, no sermão do monte, né? Ele certo momento ele diz: se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. O que Jesus estava falando com isso? Ele estava falando de forma literal? Absolutamente. Senão a gente ia ter um monte de crentes sem olho, sem mão, sem pé, né? Sem língua, principalmente sem língua. Não é verdade? Mas Jesus Cristo estava tentando mostrar, tentando ensinar a radicalidade do pecado e a radicalidade com que nós temos que tratá-lo. Não podemos flertar com o pecado. Nós temos que ser radicais contra ele. Se a tua mão está te fazendo pecar, corta. Por que isso? Porque o que está em jogo não é nada mais, nada menos do que a vida eterna. A eternidade com Deus. Então, se você está flertando com o pecado, é porque certamente você não é um cristão verdadeiro. Certamente você não morreu com Cristo para o pecado. Porque você está oferecendo seus membros para servir a Ele. Então, amados, cuidado, muito cuidado. Continuando aqui, nos versículos 3 e 5 do capítulo 6, Paulo continua dizendo assim: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele está falando, vocês ignoram isso. Por acaso alguém não ensinou isso a vocês, não? Ele não conhecia a igreja, né? Mas vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, batizar é morrer, é descer. Fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que nós fomos sepultados com Cristo? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você foi morto em Cristo. Você não podia pagar aquele preço. Jesus Cristo desceu de sua glória, se despiu da sua majestade, veio até aqui, pagou o seu preço, morreu por você e levou você junto com ele. Para quê, amados? Para você viver na mesma vida que está vivendo? Não, para você viver em novidade de vida na sua ressurreição. Quando Cristo ressuscitou em novidade de vida. Porque ele continua falando o seguinte: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se semelhantemente a ele nós morremos naquela cruz, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Certamente seremos ressurretos com ele para viver em novidade de vida. Né? E aqui o verbo viver está demonstrando um tempo que ele não para, ele se protrai no tempo. Viver em novidade de vida. É cada dia se santificando e cada dia dizendo não ao pecado. Cada dia mostrando para o inimigo que você não é escravo dele. Em outras palavras, aqui nós temos o princípio, nesses dois versículos, nós temos um princípio que eu achei muito, muito interessante, que acontece no direito, né? Um processo penal. Vamos usar um processo penal como exemplo. Um processo penal, existe o Estado, na pessoa do juiz, que está investigando e julgando um possível crime que aconteceu. Vamos dizer que é um possível crime, porque até chegar o momento final do processo não se sabe se ele realmente aconteceu. Ou às vezes até aconteceu, mas não foi crime. Então, o Estado está processando e julgando um crime. E esse crime foi cometido por alguém. Então, essa pessoa está sob o holofote do Estado. O Estado tem possibilidade de condenar e castigar aquela pessoa. Ou de absolver aquela pessoa. Né? Do outro lado, nós temos um advogado que defende a parte ofendida. A parte que foi penalizada pelo crime, que sofreu dano.
E temos um terceiro elemento chamado promotor de justiça, que nem está de um lado nem está do outro, ele defende a lei. Ele está ali para observar se a lei realmente está sendo cumprida. Portanto, o promotor, se ele perceber que o juiz está pendendo para o lado errado, ele vai dizer, juiz, não é por aí não. A lei diz assim, é por aqui. Se ele perceber que o advogado está partindo para um caminho errado, ele vai, advogado, não é por aí não, é por aqui. Então, esses três elementos, eles representam alguém. E representar é muito mais do que ser um portador de recado, do que ser um mensageiro. Representar é estar ali na pessoa e na autoridade de. O Estado está sendo representado pelo juiz, o promotor está representando a lei e o advogado está representando a vítima. Essas três pessoas, eles se intercambiam dentro do processo, cada um representando a sua parte. Né? E aqui nesses dois versículos, Paulo diz assim, ou ignorais que nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, Cristo nos representou naquela morte. É o que acontece aqui no batismo, uma representação simbólica daquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Morreu por nós. E nos matou também para o pecado. Né? Então é essa representação que Paulo está mostrando aqui. É que nós não seríamos capazes de satisfazer a justiça de Deus, nem de vencer o pecado, e Cristo fez por nós, nos representando. Tá? E por isso nós podemos dizer não ao pecado. Em outras palavras, quando Deus nos chama, Ele não tira o pecado de nós, mas Ele introduz uma nova vida, a de Cristo crucificado e ressurreto, mediante a qual podemos mortificar o velho homem e dizer não para ele. Esta é a razão pela qual Deus nos uniu a Cristo na cruz, para que andemos em quê, amado? Em novidade de vida. Isto derruba aquele mito, né, irmão, de que a carne é fraca. Ah, a carne é fraca, irmão. Aí peca. Já peca pensando no próximo pecado. Porque a carne é fraca. A carne é fraca nada, a carne é forte. Mas a graça de Deus é mais forte do que ela. Né? A graça do Senhor, a justificação que Ele te deu, tem mais poder. Né? Então, acorde para isso. Acorde que você ou está morto, você não existe em cima do muro. Ou você está morto para o pecado, para ser escravo de Deus, escravo da justiça, ou você está morto para Deus, para ser escravo do pecado. Simples assim. Né? Nesse processo de santificação, né, falando desse processo de santificação, o apóstolo Paulo apresenta aqui, irmãos, 3 atitudes que devemos tomar diariamente se quisermos ter uma vida vitoriosa diante do pecado. Né? As 3 atitudes é saber estas coisas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e aí quando eu digo precisamos buscar conhecer a Deus. A segunda atitude, nós precisamos considerar-se, nós precisamos saber que estamos mortos para o pecado, nós precisamos nos considerar mortos para o pecado, não basta saber. E a terceira atitude que devemos tomar diariamente é, nós precisamos nos oferecer para sermos escravos da justiça. Vamos ver uma a uma. Primeira atitude, saber essas coisas, ter consciência delas. Vejam que o apóstolo Paulo está enfatizando a necessidade de conhecermos a verdade de Deus. Como é que você vai vencer o pecado se você não conhece a palavra de Deus? Se você não conhece o que Cristo fez por você, né? Como é que você vai vencer o pecado? Se o pecado conhece você, mas você não conhece ele. Se você não sabe que você está morto para ele. Né? Então, Paulo está enfatizando a necessidade de conhecermos essas verdades de Deus. E aí no versículo 3, se você olhar na sua Bíblia, Paulo vai dizer assim, porventura ignorais, né? Porventura vocês não sabem disso, não. É isso que ele está dizendo. No versículo 6, você vai ver que Paulo diz assim, sabendo isto, é o saber,
precisa saber. No versículo 9, Paulo vai dizer de novo, sabendo isto, ele está enfatizando a necessidade de saber. E mais adiante, no versículo 16, Paulo vai dizer assim, não sabeis. Ele está enfatizando essa necessidade do crente saber dessas coisas. Né? Em sentido contrário, amados, se a gente não souber dessas coisas, né, aquele que desconhece essas coisas, ele normalmente ele é vencido pelo pecado. Desconhecer essas coisas é a razão pela qual muitos crentes vivem uma vida derrotada de subcristianismo. E aí não é só uma vida lá no mundo, fazendo o que as paixões mundanas, as paixões do coração, mandam, não. É muitas vezes uma vida dentro da igreja, cumprindo rituais, cumprindo promessa, se apegando a amuleto, fazendo misticismos, frases de chavões, né, espirituais ou espiritualistas, que não têm efeito algum. E aí essa pessoa vive nessa paranoia de misticismo, de superstição, de fazer campanha disso, campanha daquilo, toma água abençoada, né, bota um saquinho de sal atrás da porta, e por aí vai, e no final das contas, tem uma vida derrotada do pecado, pelo pecado. Por quê? Porque não conhece a verdade da palavra de Deus. É esse o resultado de quem não conhece. Né? É como alguém que morre de sede, não conhecer a palavra de Deus. É como alguém que morre de sede, né? O cara tem um sítio, debaixo do sítio dele tem um lençol freático enorme, mas ele anda quilômetros para lá trazer uma latinha d'água na cabeça. Ou ele morre de sede e vê o gado dele morrer de sede porque não tem água, porque não choveu. Bastava ele cavar. Ele cavava, supria a necessidade dele. É igual esses crentes que vivem dessa forma. Né? Não conhecendo a palavra de Deus. Partindo para diante. Romanos 6, de 6 a 10, ainda dentro desse contexto de saber, Paulo diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, ou seja, você precisa saber que o velho homem, aquele lá em Adão, foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Não é esse corpo físico, é o corpo espiritual, aquele que morreu com Cristo na cruz e ressuscitou com ele, né? E não sirvamos, né, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como o que, amados? Como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Essa é uma grande verdade que precisamos saber, amados. O que precisamos saber? Precisamos saber que o velho homem foi crucificado com Cristo. Qual o objetivo disto? De saber isto? Qual o objetivo dessa morte com Cristo? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. E qual o resultado disso, dessa morte? É que o ímpio é escravo do pecado e o crente pode dizer não ao pecado, porque ele está morto para o pecado. A segunda atitude de Paulo, a primeira atitude foi saber e conhecer as verdades bíblicas. A segunda atitude é considerar-se morto para o pecado. Saber essas verdades por si só não é suficiente. É preciso ir mais além. É preciso tomar posse delas. Muita gente vive tomando posse aí e não tem nada a ver, né? Mas aqui tem a ver. Aqui é uma das poucas vezes em que você precisa realmente tomar posse. Posse da verdade. Porque você vai ser tentado no seu dia a dia. Então você precisa se lembrar, opa, Jesus Cristo morreu. Eu morri com Ele. Eu estou morto. Eu não preciso mais atender esse patrão. Ele não manda mais em mim. Entendeu? Então, você precisa conhecer as verdades e se considerar morto para o pecado. Em Romanos 6:11 ele diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Além de conhecer essas verdades, você deve se considerar morto para o pecado. Morto não reage. Morto não pode ser usado como escravo. Alguém já viu algum patrão aí usando um empregado morto? Eu nunca vi. Então,
O escravo não é nosso patrão, o pecado não é mais o nosso patrão, porque estamos mortos. Um morto não tem serventia para o patrão, né? Existe uma história, né, que se conta aí de Agostinho de Hipona, esse grande teólogo que a gente tanto gosta, tanto ama e respeita, né? Que fez uma grande diferença na história da igreja cristã. Conta-se que Agostinho de Hipona, antes de ser convertido, ele era bastante mulherengo. E aí, ele tinha muitas amantes. E quando ele se converteu, né, estava em uma certa cidade, caminhando na rua, e ele percebeu uma das ex-amantes dele. E ele prontamente desviou o caminho. Então ele começou a caminhar e ele percebeu que ela estava seguindo ele. E ele acelerou o passo, ela acelerou também. E ela começou, Agostinho, Agostinho, e ele acelerando o passo. Aí, Agostinho, chegou perto, sou eu. Agostinho não está me conhecendo, sou eu. Aí ele virou-se para ela, mas não sou eu. Continuou andando. Por que ele fez isso? Porque ele se considerava morto para aquilo. É assim que a gente tem que fazer com o pecado. O pecado vai estar atrás de você. Ei, fulano, sou eu. Olha eu aqui. Você não está com saudade de mim, não? Você vai olhar para ele e vai dizer igual Agostinho. Mas não sou eu. Simples assim, eu já morri. Aquele escravo que você tinha antes, que servia você diariamente, acabou-se. Eu sou nova criatura. Eu morri para você, agora eu vivo para Deus. Agora os meus membros, as minhas faculdades, servem a Deus, servem à justiça e não ao pecado. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, né? Aliás, ainda um resumozinho desse segundo ponto, eu coloquei assim, você sabe que é pecador, resumindo, né? Você sabe que é pecador, mas você sabe também que Cristo morreu na cruz, e você com ele. Razão pela qual agora você se considera morto. O pecado não domina mais sobre você, pois você vive somente para Deus. O terceiro ponto, primeiro ponto, saber as verdades do Evangelho. Segundo ponto, se considerar morto para o pecado. Terceiro ponto, oferecer-se a Deus para servi-lo como escravo. Meus irmãos, dentro do contexto, a melhor maneira de você entender, uma das melhores maneiras de se entender a Bíblia, primeiro, claro que o Espírito Santo tem que iluminar, mas uma maneira muito importante de você ler, entender e compreender o texto bíblico é você tentar se reportar ao tempo em que foi escrito, né, ao contexto em que foi escrito. Paulo estava escrevendo para uma sociedade onde existia 3 categorias de escravo. Existia um escravo que morava na casa do patrão, que ele tomava conta dos demais escravos. Era um escravo que, vamos dizer assim, um mordomo, mas era escravo. Existia um escravo de uma categoria mais baixa, que ele não mandava em ninguém, mas ele recebia um salário pequeno, mas recebia um salário, né? Tinha alguma regalia. E existia a terceira categoria de escravo, que era chamado de doulos, que era justamente um escravo que não tinha, ele só tinha 2 direitos, o direito de não ter direito e o direito de ficar calado porque não tinha direito. Né? Esse escravo, ele não recebia salário, ele só comia quando todo mundo comia, se sobrasse comida aí dava para ele. Ele não tinha cama para dormir, dormia no chão. Ele não tinha casa para morar, dormia na senzala ou em qualquer lugar. Então, esse escravo chamava-se doulos, essa categoria de escravo. E é justamente dessa categoria de escravo que Paulo está, com essa categoria que Paulo está exemplificando. Porque no original, quando ele escreve justamente doulos. Ou seja, é o pior escravo que existia na época. Então, ou você é doulos para servir a um patrão cruel, que é o pecado, ou você é doulos para servir a um Senhor, um rei misericordioso, bondoso, amoroso, que te ama, que não te escraviza para o teu mal, mas te escraviza para te colocar bem, né? Porque Ele te ama, Ele pagou, Ele mesmo se doou por você para pagar um preço caro por você, para arrancar você da mão do outro patrão. Então, Paulo está aqui demonstrando isso, que ou você serve a Deus, né? Ou você se considera morto
e serve, ou você se considera morto e serve a Deus, ou você esquece isso e serve ao pecado. Terceira atitude é oferecer-se a Deus para servi-lo como escravo. Romanos 6, de 12 a 13. Paulo fala o seguinte: não reine, portanto, observe como ele introduz o versículo, não reine, portanto, o quê? O pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais ao quê? Às suas paixões. Nem ofereçais, não reine o pecado no vosso corpo mortal, nem ofereçais, cada um, os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas, uma conjunção adversativa, oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Paulo aqui está demonstrando, amados, que para mim e para você, que já foi justificado em Cristo, cabe a nós, neste interstício entre a justificação e a glorificação, ou seja, nesse processo de santificação, cabe a nós dizer sim ou não para o pecado. Tentado você vai ser, sempre. Mas dizer sim para o pecado, viver uma vida de pecado, aí cabe a você. E as consequências são graves para isso. Porque o outro patrão não é bom não é bonzinho não. Nesta passagem, Paulo apresenta o pecado como um rei, que tenta escravizar nossas faculdades mentais e corpo para servir a iniquidade. 3 verbos no imperativo ele coloca nesse texto: não reine, não ofereçais e oferecei-vos. É o imperativo, indicando que é imperioso ao crente ter a consciência de que está morto para o pecado, de modo que o pecado não tem mais domínio sobre ele, a menos que ele permita. Não confunda ser tentado com viver no pecado. Você está morto, considere-se morto. Ofereça a Deus o seu corpo e as suas faculdades mentais para que ele te utilize como instrumento da justiça, da sua justiça. Seguindo adiante, Romanos 14, né? Paulo vai fechar esse ponto da carta dele, no versículo 14, ele retoma o primeiro versículo, onde ele introduz aquela pergunta, né? Aquele que eu falei aquela técnica argumentativa, que ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E aí ele responde: de modo nenhum. Ele retoma esse argumento no versículo 14, concluindo da seguinte maneira: porque o pecado... Eu vou ler os 2 versículos, o primeiro e o início do segundo, e o versículo 14, para vocês verem como um fecha o outro. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Glória a Deus, amados. Louvado seja o Senhor por isso. Porque estamos debaixo da graça bendita e salvadora do Senhor, que não nos cobra nada além de obediência a Ele, além de santidade, além de conhecê-lo, além de considerar as suas verdades e se tomar posse delas, além de nos oferecermos diariamente para Ele, né? Paulo fecha esse ponto respondendo a primeira pergunta feita, no versículo 1. A graça te livrou do domínio do pecado. Meus irmãos, a partir dessas verdades bíblicas podemos entender algumas coisas. Do tipo, não importa a correria do seu dia, como a gente falou inicialmente, não importa a correria do seu dia, não importa se você já acorda acelerado e com 1000 coisas na cabeça, não importa o grau de corrupção do mundo, muitas vezes a corrupção com que a gente convive no trabalho, na faculdade, na família, na igreja, na vizinhança, nos entristece e nos faz esmorecer. Não importa o grau de corrupção e injustiça do mundo, não importa as dificuldades que enfrentamos em casa, no trabalho, na escola e na vizinhança, não importa o pecado com o qual você está lutando hoje, né? Existem pecados que nos perseguem, cada um de nós, amados, isso não é novidade, cada um de nós tem um ponto fraco em alguma situação. Cada um de nós se sente mais angustiado diante de determinado pecado, de determinada tentação.
E muitas vezes nós lutamos diariamente com essa tentação. Seja tentação em casa, seja tentação no trabalho, seja tentação naqueles momentos que a gente está sozinho, seja tentação naqueles momentos que não tem ninguém da igreja vendo. A gente é tentado, amados, nas redes sociais, né? Então não importa onde você está sendo tentado diariamente. Não importa absolutamente nada do que você e eu argumente diante de Deus. A palavra de Deus é muito clara e nos diz que é possível, sim, você ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. É só tomar posse, amados. É só saber, conhecer e tomar posse dessa graça. Exercício religioso, muitas vezes a gente acha que, hoje inclusive a gente estava comentando na sala da escola dominical, nem todos que estão aqui presentes, a gente espera que todos estejam salvos, sempre, mas nem todos a gente pode dizer que está salvo. Porque a igreja de Deus, a igreja invisível do Senhor, a igreja genuína, só Ele sabe, só Ele conhece quem é. Então, de repente, alguém pode estar aqui todo domingo cumprindo sua obrigação religiosa, ouvindo suas pregações em casa, né? Ajoelhando antes de dormir, agradecendo a Deus pelo dia, cumprindo suas etapas religiosas. Mas só esse exercício não resolve, não adianta, né? Porque o exercício religioso semanal, ele nunca será suficiente para vencer o pecado. Mas, ao contrário, muitas vezes o exercício semanal religioso, ele serve para acomodar a gente ao pecado. Ele serve para dizer assim, não, tá tudo bem, tá de boa. Eu estou indo todo domingo para a igreja, eu dou oferta, eu dou o dízimo, os irmãos gostam de mim, né? Eu ouço a pregação, eu acredito em Deus, né? Eu acredito na palavra do Senhor, mas só isso não resolve. Você precisa, além de conhecer, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa buscar o Senhor. Conhecer e se apropriar das verdades do Evangelho. Aqui eu já estou fazendo um fechamento da mensagem de hoje. Conhecer e se apropriar das mensagens do Evangelho e se oferecer a Deus para servi-lo com o instrumento da justiça é o que te levará a uma vida vitoriosa em Cristo. Isso tem que ser um exercício diário. Conhecer o Evangelho, as verdades de Deus, se apropriar desse Evangelho, dessas verdades e se oferecer a Deus e dizer não ao pecado. A palavra de Deus deve ser um espelho pelo qual você e eu devemos enxergar a nossa alma diariamente. Quando a gente se dedica a conhecer a Deus e a sua palavra, fatalmente essa palavra vai nos confrontar, amados. Então ela deve ser um espelho diário para nós. Assim como a gente acorda de manhã e vai ao espelho fazer o asseio, a gente tem que ir à palavra também. Por fim, façamos uma autoanálise e clamemos a Deus por libertação e transformação na nossa vida, pois somente assim experimentaremos a liberdade que está disponível para nós no sacrifício salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe, amados. Vamos ficar de pé, amados, e vamos orar agradecendo a Deus. Pai do céu, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus, por esse sacrifício tão grande e tão terrível que o Senhor se submeteu para nos salvar, para nos salvar da condenação do pecado e nos trazer a vida, para nos mortificar para o pecado e nos colocar vivos para Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua palavra, ela é como espada de dois gumes, ela é mais afiada que espada de dois gumes e penetra a nossa vida, a nossa alma. Oh Deus, eu te rogo por esses Teus filhos que estão aqui e por mim também, que a Tua palavra seja penetrante em nossas vidas, que ela não fique, Senhor, apenas na superfície, apenas na mente, mas que ela desça ao coração e que lá ela produza efeito, Senhor. Que cada um dos Teus filhos, que hoje luta com o pecado, que luta com a tentação, possa se conscientizar de que ele está morto para esse patrão, Senhor. E que ele não tem mais que obedecer esse patrão. Que o Teu nome seja engrandecido na vida dos Teus filhos e que as pessoas notem, Senhor. Que assim possamos, Senhor, fazer aparecer
a tua igreja, a igreja genuína, a tua igreja invisível, que ela seja visível aos olhos da humanidade, visível aos olhos das pessoas através de nós, e que assim o teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos, Pai, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.